Boa noite. noite a todos. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez aqui para o nosso estudo das quartas-feiras. A Mônica disse que hoje não ia poder participar, aqui é do outro centro. Vamos iniciar então fazendo a nossa oração. A Ângela vai nos ajudar. Graças a Deus, a Jesus, por essa oportunidade. Amoroso Jesus, mestre e amigo das nossas vidas, essa oportunidade, Senhor, que Tu nos concede de estar junto dessa família, junto de conselheiro. Obrigada. E que o banquete dessa noite chegue, Senhor, aos nossos corações e mentes, trazendo renovo, paz, esperança, mais uma oportunidade de bebermos nessa fonte amorosa que vem do coração da nossa tia, que vem dos amigos espirituais superiores, a nos auxiliar no progresso, na nossa caminhada. Se conosco, conselheiro amigo, e que atentos o nosso coração e mente possamos receber carinhosamente a dádiva da oportunidade do aprendizado. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos queridos que nos cuidam, amparam e abençoam. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Ângela. Então, hoje nós temos a página sob a responsabilidade da nossa querida irmã Leila. Eu vou colocar aqui a página dela. E aí, Então, graças a Deus pela oportunidade, uma boa noite para todos nós, né? E que bom que eu estou com vocês, que bom que eu estou participando do estudo, e eu fico muito grata. Hoje, vamos dar continuidade a esse livro que nos ajuda muito a entender um pouco mais as lições do Mestre. Contos e Contos do Irmão X. Irmão X é pseudônimo de Humberto de Campos. E podemos começar. Tia de Contos, Irmão X está contando a história de Efraim. Efraim não é aquele Efraim, segundo filho de José do Egito. Depois, a tribo de José do Egito foi se chamar Efraimita. E por causa desse nome Efraim ter um significado de prosperidade, de coisas boas, esse nome foi surgindo, não é? Foi surgindo, e quando chegou na época de Jesus, é esse conto que o nosso irmão vai contar para a gente, falando sobre Efraim, o filho de Adar. Então logo soube Efraim que Jesus se rodeava de pequeno colégio de aprendizes diretos para a enunciação das boas novas, veio apressado em busca de informes. Divulgava-se lá, né, com respeito ao Messias, toda sorte de comentários. O povo se mantinha oprimido, respirava-se em toda parte o clima de dominação, porque era o que existia naquela época, né? E também passavam as conversas de um para outro, né? E Jesus consolava, curava, bendizia, chegar a transformar a água em vinho numa festa de casamento. Isso corria a todas as bocas. E Efraim ficou envolvido com isso, não é? E foi procurar Jesus. E pensando ele consigo mesmo,
Não seria ele o príncipe esperado, com suficiente poder para redimir o povo de Deus? Certamente, ao fim do ministério público, dividiria cargos e prebendas, vantagens e despojos de subido valor. Estava pensando em coisas materiais. Foi buscar a palavra de Jesus. E aí? Aconselhável, portanto, ele pensava, disputar-lhe a presença e prometia ser-lhe-ia discípulo chegado ao coração, de cabeça inflamada em sonhos de grandeza terrestre, e procurou o Senhor, que o recebeu com a bondade de sempre, embora tisnada de indefinível melancolia. Jesus sabia, não é? Então, o Cristo havia entrado vitorioso em Jerusalém, mas achava-se possuído de manifesta angústia, profunda tristeza, transbordava-lhe do olhar, adivinhando a flagelação e a cruz que se adivinhavam. Veja bem, ele entrou em festa, olha aí, vitorioso, né? Montado nesse jumentinho, e as pessoas no domingo de Ramos, sacudindo aquele ramo, numa alegria, cantando e gritando, né? E Jesus estava ali, olha, transbordava do olhar, adivinhando a flagelação e a cruz que se adivinhavam. Sereno e afável, Jesus recebeu Efraim. E com ele foi confabulando e disse: Efraim, abre seu coração. Como se dissesse: se abre, o que tu queres, né? E ele disse: Senhor, disse o rapaz, ardendo de idealismo, aceita-me por discípulo. Quero seguir-te igualmente, mas desejo um lugar mais próximo do teu peito compassivo. Venho disputar-te o afeto, a companhia permanente. Pretendo pertencer-te de alma e coração. Jesus sorriu e falou calmo. Efraim, tenho muitos seguidores de longe. Aspirarás, porventura, à posição de discípulo de perto? Discípulo de perto? Efraim respondeu: Sim, mestre, exclamou, embriagado de esperança no poder humano. Que fazer? Perguntou a Jesus. Que fazer para conquistar semelhante glória? Aí Jesus estava ali, pensativo. O divino amigo que lhe sondava os recônditos escaninhos da consciência esclareceu pausadamente a Efraim. Fez uma comparação para que ele pudesse entender as ações, as atitudes do discípulo de longe e do discípulo de perto. Ele queria ser o discípulo de perto, mas Jesus fez questão de esclarecer para ele. Pode crer e descrer, Efraim. É o discípulo de longe, abordando a verdade e esquecendo-a periodicamente. Porém, o discípulo de perto empenhará a própria vida na execução da divina vontade, permanecendo dia e noite no monte da decisão. O discípulo de longe provavelmente entreter-se-á com muitos obstáculos a lhe roubarem a atenção. O de perto
viverá em suprema vigilância, Efraim. O de perto viverá em suprema vigilância. O discípulo de longe sente-se com liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando-os com as suas vagas esperanças no reino de Deus. O de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial e incessante. Continuou. O de longe dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir, mas o de perto amar-se-á através dos anos, armar-se-á, se preparará através dos anos de inalterável paciência para compreender e ajudar. O de longe alegará dificuldades para concentrar-se na oração, experimentando sono e fadiga. O de perto, Efraim, inquietar-se-á pela solução dos trabalhos e caminhará sem cansaço em constante vigilância. O de longe respirará em estradas floridas, demorando-se na jornada quanto deseja. Porém, o discípulo de perto, muita vez, seguirá comigo pelo atalho espinhoso, Efraim. O discípulo de longe dar-se-á pressa em possuir. Somente encontra alegria na prosperidade material. Porque já está preso às coisas materiais, ainda está, né? Mas o discípulo de perto encontrará prazer de dar sem recompensa. Descobre a divina lição do sofrimento. Continuando, Jesus, o discípulo de longe padecerá muitos melindres. Como fica, né, os melindres? Qualquer coisinha, melindra, aborrece. Mas o discípulo de perto encher-se-á da fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço do bem quantas vezes se fizerem necessárias. Adiará os seus testemunhos de fé e amor perante o Pai, o discípulo de longe. Mas o de perto estará pronto a aceitar o martírio em obediência aos celestes desígnios a qualquer momento. Discípulo de longe não cooperará sem honras, mas o discípulo de perto servirá com humildade, obscuro e feliz. Após longa pausa, fixou em Efraim os olhos doces e indagou: aceitarás mesmo assim? Quer dizer, depois que soube aquilo tudo, a comparação entre o de perto e o de longe, Efraim queria de perto, ficar mais próximo de Jesus, mas com a mentalidade nas coisas da matéria. Né? Então, Jesus, fixando os olhos em Efraim, aqueles olhos doces, indagou: aceitarás mesmo assim? O candidato, algo confundido, refletiu, exclamou: Senhor, os teus ensinos me deslumbram. Vou à casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos.
e volto dentro de 1 hora, a fim de abraçar-te o sublime apostolado, sob juramento. Jesus aceitou-lhe o amplexo efusivo e ruidoso. Despediu-se dele, sorrindo. Mas Efraim, filho de Atade, nunca mais voltou. Olha que lição. Em que situação ele estava? E nós podemos meditar, não é? Que, vamos repetir, Jesus aceitou-lhe o amplexo efusivo e ruidoso. Ele falou, né, todo forte com quem fosse convencer Jesus. Despediu-se dele sorrindo, mas Efraim, filho de Atade, nunca mais voltou. Em que situação nós podemos meditar na lição maravilhosa de hoje, não é? Hoje nós temos tanta coisa para refletir, o de perto, o de longe, as ações, não é? Então, aí eu fui buscar, porque Efraim foi buscar em Jesus, ele queria ouvir as coisas de Jesus, ele queria ficar perto de Jesus, mas o interesse dele era outro. Aí eu fui buscar no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, que fala sobre o alimento verbal, que Jesus deu o alimento verbal, mas Efraim não entendeu, não é? Ele pensou que ia enganar Jesus com aquela desculpa que ia ali, eu vou ali, já volto já. Jesus ficou esperando, né? Então, Emmanuel vem nos falar sobre o alimento verbal, né? E começa dizendo o que Jesus falou, né? Em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Jesus falou: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Aqueles apóstolos, aqueles discípulos de perto, né? Sabiam que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratada, cheia de misericórdia e de bons frutos. E Emmanuel continuou: encontrarás a frase brilhante, repontando de toda parte, surgindo de toda parte. Empregam-na cientistas eméritos, articulando as interpretações que lhe vêm à cabeça. Tomam-na filósofos variados para a exaltação dos princípios que esposam. Usam-nas os sofistas de todas as procedências para expressar as ideias que lhes são próprias. Apossam-se dela artistas diversos, colorindo as criações que lhes fluem da alma. Entretanto, diz Emmanuel, é preciso recebê-la, né? Recebê-la na pauta do discernimento justo. Há frases seguras e primorosas, ocultando imagens repelentes, assim como tecidos de ouro e pérolas, escondendo o monturo. Nos convida, Emmanuel. Examina o campo que te fornece alimento verbal. Examina. Seja na escrita de mãos hábeis ou na fala de pessoas distintas, assinala o que recolhes. A inspiração do alto nasce na fonte dos sentimentos puros. Busca a edificação da paz através do equilíbrio, da afabilidade para com todos. Manifesta-se no veículo de compreensão fraternal, exprimindo misericórdia, e produz bons frutos onde esteja. Não te enganes com discursos preciosos, muita vez desprovidos de qualquer sinal construtivo. É possível
que ao ouvir todos esses que buscaram a palavra, a inspiração, o verbo, é possível não consigas identificar de pronto as intenções de quem fala. Entretanto, podes observar os resultados positivos da ação de cada conversador. Cada conversador pode ser observado e observa os resultados positivos. E pelos frutos que pendem na árvore da vida de cada um. Ó, e pelos frutos que pendem na árvore da vida de cada um, sabes perfeitamente a escolha que te convém. Não sabemos? Observando, não é? Então, de Jesus, Efraim foi lá, escutou tudo, mas foi ali na igreja agradecer aos santos dos santos por ter escutado aquilo tudo. Ele estava efusivo e Jesus calmamente esperou, né? Sabia, mas Jesus sabia, né? E nós também precisamos ter cuidado. Emmanuel nos convoca a ter cuidados. Bom, e agora eu ainda acrescentei, porque eu acho que vai caber, de Paulo de Tarso. Quem é que não se lembra de Saulo, Saulo, por que me persegues? Lá na porta de Damasco, Saulo estava acompanhado de uma cavalaria, de soldados, e Jesus foi lá conversar. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali na porta de Damasco, o Saulo de Tarso, que se transformou, né? Então ele escreveu o poema Amor. Mas ainda estava lá naquele tempo, não é? Porque ainda na transformação dele, ele fez um grande trabalho de divulgar, era aquilo que o Efraim queria buscar em Jesus, mas interessado nas coisas material. E Paulo, com aquele Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi a grande transformação na porta de Damasco. E depois, quando ele já estava a ponto de entregar o seu corpo físico, ele escreveu o poema de amor, para deixar para nós meditarmos nas palavras que ele teve, ainda se considerando imperfeito. Aí ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Porque o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não se ensoberbe, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E ele ainda quis falar de outra forma, para que nós pudéssemos entender. O Paulo disse assim: mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Porque quando nós atingirmos a perfeição, nós não estaremos mais sentindo essas coisas que a gente
consciente das nossas imperfeições, porque a gente já sabe. A gente que já adentrou para a casa espírita, que já estudou o Evangelho, que já ouviu palavras, o verbo que é trazido, né, pela Boa Nova de Jesus, então nós já sabemos, já tomamos conhecimento, mas que parte nós estamos oferecendo? Que amor nós temos para amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos? Então ele aqui vai falar espiritualmente. Quando nós estamos espiritualmente, ele diz, quando eu era menino, espiritualmente, eu pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, a crescer, a evoluir, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos, enquanto nós estamos pequeninos espiritualmente, vemos como por espelho, em enigma, mas então, quando formos evoluídos, quando tivermos a perfeição dentro de nós, veremos face a face. Agora, conhecemos em parte, mas então conheceremos plenamente, como Paulo é conhecido. Plenamente. Paulo é conhecido. São Paulo orientou na codificação da doutrina, conhecido. Então, agora, pois, permanece, ele disse. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Porque sem o amor, ele já falou tudo. Não seremos nada sem o amor verdadeiro. Porque está dentro da lei de Deus. Justiça, né, também caridade. Amor, justiça, caridade. E se nós não tivermos a caridade, fora da caridade não há salvação, nós precisamos dela, não é? Para nos transformarmos, são as nossas ações no bem. Então, mas nós precisamos do amor, porque se fizermos sem amor, é como o poema, nada seremos. Graças a Deus, que Deus, na sua infinita misericórdia, possa abrir os nossos pensamentos, os nossos corações, possa abrir a nossa consciência para que cada vez mais possamos entender tudo que nos tem aparecido como ensinamento para a nossa transformação, para abrirmos a nossa porta de Damasco da renovação. Ah, Pai Santíssimo, tende misericórdia de todos os filhos que ainda têm dificuldade em entender as mensagens que o Cristo trouxe. Que, apesar dos 10 mandamentos de Moisés no Deus único, que ali começou a divisão do tempo, antes de Cristo, depois de Cristo, mas e quantos milênios serão precisos? Porque há 2.000 anos e pouco nós estamos tentando e voltando para começar os caminhos na Terra, na reencarnação, de reencarnação em reencarnação. Ah, Pai Santíssimo, nos ajude, continua nos ajudando, nos dando essa oportunidade de estudarmos, para crescermos, para evoluirmos, tendo a consciência do dever, da ação, que sejamos grandes em espíritos um dia, para conhecermos toda a lei, toda a verdade, porque não adianta ouvirmos o verbo e deixar guardado. Não, temos que praticar, agir. E assim nós pedimos para todos nós e todos aqueles que estão ligados a cada um de nós, seja aqui no plano físico, seja no plano espiritual, seja até em outros planos superiores, mas todos estamos ligados, porque somos filhos de Deus. Somos irmãos em Cristo. E nesse mês de maio, que lembramos tanto de Maria, que lembramos da nossa Mãe Santíssima, que possamos desenvolver em nós tudo que foi esclarecido no dia de hoje, na semana passada, como aprendemos, e vamos aprender em outras semanas, porque nós precisamos evoluir, nos tornarmos adultos espirituais, deixarmos a criança e as ações das crianças espirituais.
dos nossos sentimentos pequenos. Graças a Deus, paz e bem, paz e luz. Um beijo para cada um. Graças a Deus. Muito obrigada, Leila, por nos trazer essa página tão bonita, né? Discípulo de perto. Quem quiser Trouxemos. falar, partilhar, é só abrir o microfone agora e se colocar. Gratidão, Leilinha. Eu estava aqui pensando nessa página, me fez pensar muito na questão da empolgação. A gente começa a ouvir, começa a ler, e aí vai se empolgando, né? Se empolga e quer assumir milhões de coisas, mas na realidade não desconhece o compromisso. E aí o que acontece? A gente acaba se perdendo, tá? Você citou aí como exemplo Paulo de Tarso, como o discípulo de perto. Mas a gente tem que também pegar Paulo de Tarso e ver que quando ele aceita Jesus e ele aceita ser esse discípulo de perto, ele se recolhe, se prepara para realmente ser um discípulo de perto. E eu acho que falta... Há muitos de nós ainda essa questão, né? De nos recolhermos, avaliarmos tudo que temos recebido e realmente assumirmos o compromisso de ser o discípulo de perto. Porque se a gente ainda estiver pensando em louros, em usar o crachá ou sentar na cadeira Y ou X, a gente vai fraquejar e vai falir, né? Então, que sirva para nós como um grande alerta. Estamos realmente com condições de compromisso para sermos esse discípulo de perto? Gratidão pela reflexão dessa noite. Beijo para você gratidão também. pela oportunidade que eu também tive de me sacudir por dentro, porque não é fácil, não. Não é fácil, não. Essas palavras caem, né? Porque vem do céu. Aí a gente abre a boca para falar, mas aqui dentro do coração a gente vai fazendo aquele balanço. Quando se percebe a responsabilidade de ser um discípulo de perto, né, aí foi nesse momento que Efraim, ele desistiu, porque a responsabilidade é muito grande na reforma íntima, para você poder seguir os passos de Jesus. Não é verdade? Obrigado, dona Leila. Eu que agradeço a oportunidade. Sou eu que estou aqui pedindo a Deus para me dar força. Eu achei interessante que Jesus fala para Efraim assim: eu tenho muitos discípulos de longe. E aí ele começa a explicar. Ele não coloca em escala de valor que esse é melhor ou outro é pior. Ele Não. esclarece. Agora, esclarecer precisa. Então, a gente precisa saber qual é o momento certo e se estamos prontos para determinada situação. E é isso que Jesus quis dizer. Então, se você ainda não está pronto, você pode ser um discípulo de longe. E Jesus vai te aceitar dessa maneira, vai te acolher, vai te esperar, vai te ajudar a crescer. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente quer uma coisa que está além do nosso alcance. E aí não dá certo. Não dá certo a gente, né, almejar uma coisa que não é para nós. Às vezes não é naquele momento. Precisa esperar um pouco, precisa se preparar Às vezes a mais. gente recua, né, por um milímetro, né? Uhum. É a remorso que eu carrego. Quantas vezes eu recuei por milímetro? Ah, fulano falou isso, eu fico aborrecida, pronto, então não vou fazer mais. Não vou aceitar a opinião. Aí a gente recua por milímetro. Agora eu estou pedindo a Deus para me dar mais um tempinho, para dar tempo de eu recuperar. Mas olha aí, cuidado com esses remorsos. E Ai, ai. justamente é isso que Jesus coloca. É o momento certo, Neila. Naquele momento não dava, naquele momento não é o meu momento. Eu preciso de mais um tempo. Eu pensava como criança, né?
E ele vai aceitar tudo isso. Como Paulo, Também né? é Que você não verdade. falou. Paulo também não. Paulo começou o quê? Perseguindo tudo quanto era cristão, matando um monte, né? Acho que nem discípulo de longe ele era. Então, assim, a gente É, tem que também nos respeitar nos nossos tempos, né? Um É minutinho verdade. aí. Também estamos no, lembrar, Leila, que aquele que critica, né? É muito fácil ele ser o crítico. Mas será que ele já tentou assumir alguma vez alguma coisa? Que criticar é fácil, né? Aqui eu costumo dizer assim: quem achar que não tá bom, pode vir para fazer melhor. Mas enquanto não chegar, a gente está fazendo. A gente não pode se incomodar muito com essas coisas, não. É. Porque a crítica é muito fácil ser colocada. Agora, a mão na massa e assumir a responsabilidade do de perto, esse é mais complicado. Criticar é fácil. é Ó, interessante a oportunidade que nos é dada, porque os discípulos eles não estavam prontos. Os discípulos não estavam prontos, eles foram lançados para se aprontarem. Então, os milindres vão aparecer, vai aparecer nos nossos trabalhos muitas falhas, mas é através dessas falhas, é através desses milindres que nós vamos amadurecendo. Ninguém chegou pronto. É, é, Todos estavam passando pelo processo de transformação para se tornarem o que eles se tornaram. O discipulado foi feito de pessoas simples, de pessoas que foram se tornando o que eles se tornaram através do exercício, da prática do bem, do querer, da vontade de querer ser diferente, da vontade de querer ser o discípulo de perto. Então, é muito importante a gente não esquecer disso. Os, os prontos não existiram, como não existem, como todos aqueles que estão a caminho, como nós estamos a caminho da luz. E estamos nos tornando melhores através dos escaninhos, dos caminhos, do aprendizado, de ouvir, de falar, de errar, de acertar. E é isso que nos vai amadurecendo. E é muito importante começar de longe, querer ser de perto e buscar entender todos os dias esse convite de Jesus. Mas é fazendo. Não pode ser afastado, tem que tentar nos aproximar, porque são esses espinhos do caminho que vão nos tornar o que nós queremos ser no futuro.